Nós chegamos agora nos códigos para adicionar as nossas actions, né? Para trabalhar com as nossas actions. Na verdade, não é só adicionar, porque além de adicionar, eu tenho aqui as opções de alterar o botão para pequeno, botão grande e ainda vincular a janela, né? Nós vamos ver essas ações aí agora, tá? Bom, para eu adicionar uma nova action, o que é que eu faço? Eu tenho uma variável ação, daí eu crio uma ação, instancio, né, uma ação, informo aqui o nome dela, o nome da ação vai ser action, mais o nome informado pelo usuário. O nome informado aqui, ó. Então, se o usuário informar banco, vai ser action banco o nome dela. Se ele informar agência, vai ser action agência, tá? E aí não tem validações aqui se o usuário está colocando coisa esquisita, acento, né, sem cedilha. Você deve verificar se é necessário realizar esse tipo de validação para você mesmo, né? Que é você mesmo que vai utilizar o build, tá bom? O caption da ação será o edit action caption, esse aqui, ó. Daí eu venho para a categoria. Qual vai ser a categoria da ação? Vai ser o que estiver selecionado aqui no grupo. Legal? Por que eu não pego o grupo que está ativo? Porque eu não sei qual é o grupo que está ativo, né? Eu sei qual é a página que está ativa. Mas aquela página ativa pode ter vários grupos dentro dela. E aí? Qual é o grupo que o usuário quer inserir essa ação? Então, é preciso selecionar o grupo aqui, tá? E aí, tem uma outra validação aqui que precisa ser feita, né? Se o usuário não selecionar nenhum grupo aqui, vai acontecer um erro. Você pode simular isso daí, tá? E nós temos que validar se o usuário ele selecionou algum grupo aqui para que eu informe como categoria, tá? A imagem que nós vamos informar é a imagem selecionada aqui, ó. O nome desse componente é a imagem selecionada, o nome que eu dei para ele, né? É do Jedi, é um componente image square. Então ele vai mostrando as imagens aqui de um determinado image list. E ele tem uma propriedade chamada index. Deixa eu ver se é isso mesmo. Image index, ó, que ela vai sendo alterada de acordo com a imagem que é alterada aqui, né? De acordo com a visualização que o usuário vai fazendo aqui, tá? Muito bem. Então, qual vai ser a imagem da ação? Vai ser o image index que o usuário selecionou aqui, tá? Nesse ponto aqui, né, você como usuário do build vai poder ver apenas uma imagem por vez. Isso aqui pode ser melhorado, ok? Você pode utilizar um outro componente aí, ou mesmo abrir verificar se tem como acessar aquela janelinha de imagens do Delphi, essa daqui, ó. Será que tem como abrir isso aqui em tempo de execução para selecionar uma imagem? Legal? Se tiver como, é melhor. Né? Para selecionar apenas a imagem, tá? Ou criar algo dessa natureza, uma janelinha dessa natureza aqui, para exibir as imagens de um image list. Tá? Já fica esse exercício aí. É melhor visualizar assim várias imagens e selecionar e depois clicar OK, do que ir passando aqui de uma por uma, né? Mais trabalhoso fazer dessa forma aqui, tá? Depois eu informo para a ação que o onExecute dela vai ser o action sair execute, né? Como eu não criei as ações ainda, tá? Eu estou criando agora essa ação, estou criando a imagem dessa ação, a parte visual, por assim dizer, da action, tá? Eu ainda não tenho esse procedimento, né? O procedimento dessa ação aqui que o usuário está informando, vamos dizer que seja banco. Então eu ainda não tenho esse procedimento action banco execute nesse menu, eu não tenho. Para que a imagem já apareça legal aqui para o usuário, eu vou sempre atribuir essa action sair execute, já que essa action já existe mesmo lá no menu, eu sempre atribuo ela, tá? Depois, quando eu for construir o DFM e o pass, né, aí sim eu vou criar os procedimentos e vou atribuir a ação correta, né, nesse onExecute para cada uma das actions, tá? Isso aí nós vamos ver posteriormente. E a action list da minha ação é o Action Manager, que está lá no menu, tá? Depois então que eu crio a ação, instancio
e informo todas essas propriedades, eu vou adicionar essa ação, né, dentro da minha action bars, né, da minha propriedade action bars do Action Manager, tá? Como o índice da action bar, eu informo o item do listbox grupo, tá? Porque sempre que eu vou adicionando aqui um novo grupo, o índice dele fica igual ao índice do grupo que foi adicionado. Então eu aproveito, pego logo o índice daqui, né? E naquele índice da action bar eu adiciono essa nova ação. Legal? Depois que eu faço isso, adicionei a nova ação, eu chamo o método construir árvore, que nós já vimos para que serve, né? Esse método construir árvore, ele vai inserindo aqui todas as ações, né, ordenadas e organizadas pela sua categoria, tá? Muito bem, então esse é o procedimento para eu adicionar uma nova ação. Daí eu tenho os botões imagem anterior e imagem próxima. São esses botões aqui, né, para eu ir navegando aqui pelas imagens. O que eu faço então? Na imagem anterior, eu atribuo o image index do imagem selecionada, o image index do imagem selecionada menos 1. Legal? Então ele vai colocando aí, né, se ele está na imagem 10, ele volta para a imagem 9, daí ele pega a imagem 9 lá do image list que está vinculado a ele, né, que é o image 48, e mostra a imagem cujo index é 9 aqui. Legal? Então eu decremento 1 e quando eu vou para a próxima imagem eu incremento 1. Tá? Perfeito. Agora eu tenho aqui o botão, né, a ação botão grande execute, que é essa aqui. Ó. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que a imagem que está com o botãozinho pequeno, né, que está com a ação que está com a imagem pequena, fique com a imagem grande. A imagem pequena 16, a imagem grande 32. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que fazer um laço na Action Bars do Action Manager. Aqui, ó. Action Manager. Eu tenho que fazer um laço nas Action Bars. Tá? Então eu vou navegar por todas essas Actions Bars aqui, ó, procurando onde é que está a minha ação, né, a minha action. Quando eu achar a minha action, opa, essa action aqui, achei ela, aí eu vou mudar aqui, ó, essa propriedade, button size. Legal? Então o primeiro laço que eu tenho que fazer, né, é na action bars. A action bars tem várias action bar, né, o action bars no plural, tem vários itens chamado action bar. Então o primeiro laço aqui na action bars, tá? Que é esse aqui, ó. Dentro desse laço eu preciso fazer um outro, né? Agora eu preciso procurar os itens de cada action bar. Legal? Cada action bar tem uma propriedade de itens. Então eu preciso verificar os itens de cada action bar, tá? E o que é que eu procuro nos itens de cada action bar? Eu vou procurar se o caption é igual ao que está selecionado na Triview. Ok? Então o usuário veio aqui, selecionou a ação banco, pediu para colocar o botão grande. O que eu faço então? Eu procuro em todo o meu Action Manager onde é que está a ação banco, e quando eu achar essa ação banco, eu altero a propriedade button size para BS large, tá? Então só compreendendo a ideia, novamente, né? Primeiro laço, eu verifico todas as actions bars. No segundo laço, eu entro em cada um dos itens e verifico se eu cheguei no caption, que é igual ao caption que está mostrando aqui na Triview. Observe que o caption, né, por padrão, ele já coloca esse ezinho comercial aqui, que é para ficar lá a letrinha sublinhada, né, indicando que se você pressionar o Alt, você pode acionar essa ação através de um atalho de teclado, tá? Ele sempre coloca por padrão, o banco é o B, a agência bancária é o A. Como na minha Triview eu não tenho o Ezinho comercial, o que é que eu faço então? Primeiramente eu tiro o Ezinho comercial aqui, do meu if, tá? Então eu vou
testar o caption da ação, mas sem o ezinho comercial. Olha, eu chamo um string replace, tirando o ezinho comercial, substituo ele por nada. Então eu já garanto que o ezinho comercial não vai comprometer esse teste aqui. Se a ação que está selecionada nesse momento do laço for igual ao que está selecionado na minha TreeView, o que é que eu faço então? Eu vou lá em Command Properties, aqui ó, Command Properties, Button Size, e altero para BS Large, tá? E nesse momento eu dou um break, né? Porque eu tenho 100 ações. A primeira foi a que eu queria alterar, então matei ali o laço, ele já sai do laço, né? Ele já finaliza a execução desse procedimento, ok? Mesma coisa para action botão pequeno, né? A lógica é idêntica. A diferença é que na button size eu vou atribuir o BS small. Eu tiro o BS large e atribuo um BS small, tá? Muito bem. Daí eu tenho a action vincular janela. A action vincular janela é essa daqui, ó. É onde eu vou apontar para um arquivo pass. Eu vou vincular um arquivo pass à action que estiver selecionado aqui. E aqui você já observou que vários problemas podem acontecer. Você tem que fazer algumas validações, né? Botão pequeno, veja que eu estou testando aqui o texto que está selecionado na TreeView. Então, se o usuário não selecionar nada aqui, provavelmente não vai acontecer nada, ou vai acontecer um erro, né? E a mesma coisa aqui, ó. Se não tiver nada selecionado, ele vai inserir na lista de vínculos algo vazio e vai atribuir esse algo vazio ao arquivo que está selecionado no OpenDialog. Então é bom fazer uma validação aí, ver se o usuário selecionou alguma coisa aqui, né, e se ele selecionou realmente uma action e não a categoria dela, tá? Veja como é que você vai fazer essa verificação, essa validação, né? Mas bom, como é que funciona, né? Independente das validações aí, se o usuário fizer corretamente. Ele seleciona a action e nós adicionamos lá naquela lista de vínculos, que é um dicionário de objetos, né, que aceita string, o par valor. Primeiro o nome da ação, que está selecionado aqui, e nós vinculamos essa ação ao nome do arquivo selecionado, né, que foi selecionado pelo usuário. Então a ação banco vai ficar vinculada ao banco.pass, a ação agência, o agência.pass, e assim sucessivamente, né? É assim que nós vinculamos as nossas janelas. Logo aqui abaixo eu tenho uma TreeView Action Change. O que é isso? Quando eu clico aqui na minha TreeView, eu tenho uma propriedade, um evento, né, chamado onChange. Tá? E nesse evento, o que é que eu faço? Eu procuro em toda a TreeView, tá, se existe... Na verdade, eu procuro na lista de vínculos, que é aquela lista onde estão as minhas actions vinculadas às janelas. Eu procuro nessa lista se já existe uma janela vinculada. Se existir, eu mostro aqui embaixo o caminho dela, tá? Então, olha, eu crio um enumerator, né, na lista de vínculos. Com esse enumerator, eu navego nele, eu faço um laço nele, e se a chave da minha lista vínculos for igual ao que está selecionado aqui, por exemplo, um banco, no text da edit janela vinculada, que é essa daqui, eu vou mostrar o valor do meu enumerator. No caso, o valor aqui é o caminho completo da janela que eu selecionei, tá? Legal. Aqui está precisando de um pequeno ajuste, né? Por exemplo, se eu clicar na janela banco e existir uma janela já vinculada, ele vai mostrar o caminho do banco aqui. Se logo depois eu clicar na janela unidade, né, na ação unidade, e não existir, ele vai permanecer com a ação anterior, né, com a janela do banco aqui. Então deve existir um else aqui, tá, que eu vou deixar para você implementar, para que quando ele não ache, ele limpe esse edit aqui. Aí vai ficar 100%. Ok? Então essas são as ações, né, vinculadas, os procedimentos, os métodos aí vinculados às nossas actions.
tá? A inserção, a alteração, né, de actions aqui no nosso ribbon, tá? E aí, como sempre, está faltando aqui a questão do erro do usuário, né? O usuário inseriu um action, não queria mais, está no grupo errado, e agora? Como é que eu faço? É bom que exista pelo menos uma opção aqui para excluir a action. E aí fica a seu cargo fazer isso daí, tá? Remover uma action que já foi incluída. Você também pode brincar um pouco e de repente criar uma ação aqui para mudar uma action de grupo. Pô, acabei colocando a action banco no grupo financeiro, era para ser no grupo geral que está lá em cadastros. Será que tem como fazer? Tem como fazer. Mas aí como é que você faz? Aí você vai estudar um pouco para descobrir, ok? Como é que faz isso daí? A action excluir já resolve, né? Excluir uma, depois incluir novamente no local correto. Mas se você estudar um pouquinho mais e conseguir fazer essa de mudar uma action de grupo, você vai aprender bem mais, né? Vai ser bem melhor aí para o seu conhecimento, tanto do Action Manager quanto do Ribbon, tá bom?